Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mas o Consagra-te TV. Nós vamos dar sequência hoje, é o segundo programa sobre o tema morte. Morte física, morte espiritual. Qual a morte que lhe incomoda hoje? Qual o medo que você tem? Você tem medo da morte física, da morte natural? Ou da morte espiritual? Então, dando sequência ao nosso programa, fala da morte hoje, podemos falar como igreja, sem medo. A morte é contemplada em alguns dogmas, nas últimas coisas da nossa igreja, trata da morte. Lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Conversava com alguém hoje sobre por que as pessoas morrem. Salário do pecado. Morrem porque N coisas na nossa vida que nós fazemos que vão corrompendo o nosso corpo, mas também vão corrompendo nosso espírito. Nosso corpo corruptível vai se desfazendo pelo que comemos, pelo que bebemos, pelo que fazemos ou não fazemos. Mas o nosso espírito? Jesus, o servo fiel, ele oferece a sua vida e experimenta a morte. Oferece a sua morte expiadora, o único sacrifício capaz de redimir todas as faltas cometidas na primeira aliança. Jesus, ele morre por nossos pecados, morre pelos nossas falhas, pelos nossos erros. Está lá em Hebreus 9, versículo 15, que Jesus, ele se entregou à morte para reconciliar os homens com Deus. Claro, só Jesus Cristo teve esta graça de dar sua vida pelo pecado da humanidade inteira. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1009, nos coloca essa beleza, que a morte é transformada por Cristo, Filho de Deus. Ele sofreu, ele também viveu a morte. Jesus viveu a morte na sua condição humana. Ele teve pavor, ele teve medo da morte. Em algum momento ele grita: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele, num ato de submissão, de obediência total e livre à lei do Pai, Jesus transforma a morte em vida, transforma a maldição em bênção. Então, esse relato das vidas humanas, o testemunho da vida humana, leva ao destino final das pessoas. Não cabe a nós, nem a mim, nem a você, o destino de cada pessoa, o destino da alma de cada um. Nós temos, por exemplo, Santa Teresa, do Menino Jesus. Mas também temos Adolf Hitler. E aí? Para onde essas almas foram? Teresa, ela tinha uma caridade que queimava a sua vida. Teresa consumiu a sua vida pelo serviço de Deus. Mas Deus ama a todos os seres. Deus com certeza ama Adolf Hitler, ou algum outro exemplo que a gente pode colocar. Foi escolhido este sem nenhum objetivo especial, mas de alguém que teve uma maldade pública, uma vida, vamos dizer, repugnada por todos, diante de tantos males que causou à humanidade, mas uma criatura também amada por Deus. Deus ama todos os seres. Agora, se uma pessoa negligenciar o amor de Deus, renunciar ao amor de Deus, só vai ter vida eterna quem ama a Deus. A condição de vida eterna é o amor a Deus. E ninguém pode entrar nessa vida sem amar a Deus. Então, o julgamento particular de cada um não me compete, mas esse amor por Deus nos salva, nos liberta, seremos salvos pelo amor.
quem ama mais, né? Então o Senhor Jesus, ele é justo. Então quem ama ele vai ter salvação eterna. Quem o despreza, quem o renuncia, não pode ter salvação. E o contrário de salvação é danação, uma danação eterna. Então, o magistério da igreja, ele nos exorta que devemos acreditar na vida eterna, que no momento da morte existe este encontro nosso, da nossa alma com a humanidade de Jesus, esta visão de amor, essa visão, essa contemplação na morte que contemplamos o nosso Pai, é o nosso julgamento particular, o primeiro julgamento que cada um passa assim que morre. As almas que estão em pecado mortal, elas não podem ser conduzidas para o céu. Tem o purgatório, tem um período de purificação, ou os que renunciaram à condenação, que é o inferno. Afinal de contas, Deus não nos fez para o inferno. Tanto é que o bom ladrão, que se arrepende no Calvário, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa o que você fez, desde que se arrependa e reconheça o senhorio de Jesus, estará com ele no paraíso. Mas quem renunciou, com certeza, o inferno é o local da morte eterna. Aos olhos de Deus, dos anjos, dos santos, dos demônios, a hora da morte é um momento decisivo na vida de cada um. Então daí a gente refletir sobre isso, sobre o que se passa no momento da nossa morte. Então, Mara, Deus, ele não vai tirar a liberdade do homem. Deus nunca tirou a liberdade do homem, nem mesmo no momento da morte. Então, o homem, ele pode escolher no momento da sua morte, escolher por Deus? É interessante percebermos que sejamos batizados, ateus, pagãos, judeus, todos irão ser julgados por nosso Senhor. Tudo bem? Todos é todos. Independente daquilo que nós estejamos pensando qual vai ser o fim daquela pessoa, todos irão ser julgados. Dona Cilinha, a mãe do Pedro Paulo lá de Barra Mansa, perguntava: como é que faz para não ter medo da morte? Como é que faz para não ter medo do julgamento? Meu irmão, né? Todos vocês que nos assistem, nós temos que entender que na hora do julgamento são levadas provas. Então, se a gente começar a preparar o nosso julgamento hoje, ou seja, se começarmos a trabalhar provas que nos indiquem que nós tivemos uma vida reta, uma vida em Deus, então não há que temer. Por quê? Porque nós saberemos quais são os julgamentos. Você falava bem, César, existe o julgamento particular e o julgamento final. Quando existe aquela passagem que vai dizer que Deus virá para julgar os vivos e os mortos, isso se fala do julgamento final. Mas antes desse julgamento final, todos nós teremos um julgamento inicial. Então, esse julgamento inicial é uma experiência mística. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, Santo Antônio tinha dons extraordinários, Padre Pio tinha tal dom, tal dia. Veja, na hora da morte nós vamos fazer uma experiência mística verdadeira, porque ser uma pessoa mística não significa dizer que aquelas pessoas têm dons extraordinários, mas dizer que são pessoas que acreditam no mistério, e o mistério da morte é algo que nós vamos perceber. Então, o que acontece? No momento da morte, pré-morte, naquele momento, naquele espaço de tempo, que pode durar alguns dias, meses, segundos, não é? Nós temos que perceber que vai vir uma luz sobre aquela pessoa, uma luz divina sobre aquela pessoa, e que vai iluminar toda a consciência, tá certo? Então, se eu tenho uma consciência iluminada por Deus, eu vou ter sim a capacidade de refletir o que eu fiz, o que eu deveria ter feito. Eu fui uma pessoa boa, eu fui uma pessoa má, e eu vou perceber também quem é o Senhor Jesus, quem é o Deus, e aí eu ainda posso, de certa maneira, tomar um posicionamento. Digamos que nesse momento vai nos ser dado, digamos, uma revista ou um filme, onde nós vamos ver toda a nossa vida. Vai ser um balanço final, digamos assim. Então tem momentos que tem pessoas que tiveram até uma vida que não foram condizentes com o Evangelho, mas naqueles seus últimos segundos daquela morte, pré-morte, então elas identificam: Jesus é o Rei da minha vida. Porque nós temos que analisar que Deus vai nos julgar de maneira diferente como a nossa vida nós fazemos. Nós temos algum respaldo, Deus conhece tudo. Deus vai conhecer se aquela pessoa é uma assassina porque ela não teve outra possibilidade, porque ela não conheceu outra vida. É fácil de falar de Santa Teresinha. Ela viveu num ambiente familiar
que era envolvido pela fé. Será que Hitler viveu num ambiente desse? Ou tudo o que ele aprendeu foi essas práticas? Entende não isso? Foi ensinado não a foi ele da maneira ensinado. correta, a cultura, o povo, a família. Então, no nosso julgamento, vai ser visto também as nossas fraquezas, meu irmão, mas vão ser vistas também as nossas ignorâncias, aquilo que a gente nunca teve acesso. Tem tantas pessoas que renegam porque não teve acesso. Acho que daí cabe a não julgarmos ninguém. Porque com certeza Deus vai colocar na balança a vida e a história de cada um. Saddam Hussein, Bin Laden, Hitler, ou seu vizinho, ou seu parente, ou seu pai, ou seu tio. Não vamos julgar ninguém. O momento da morte é um momento especialíssimo, tá certo? É tão especial que vai estar lá no momento da sua morte São Miguel Arcanjo, Deus queira que sim, mas pode ser que estejam os demônios também, querendo e brigando cada vez mais por sua alma. Então nós temos que entender que nesse momento da morte, em virtude dessa luz divina, nós vamos ter um pleno entendimento das coisas, tá certo? Nos vai ser retirada a fraqueza, aquilo que me faz propenso na vida a tomar uma ação ou não, dependendo das minhas fraquezas, das minhas maldades. No momento da minha morte eu não vou mais ter essas fraquezas, eu não vou ter mais essas más inclinações. Então tudo vai ser muito lúcido, tudo vai ser muito voluntário. De forma voluntária eu vou aderir a Jesus. Você que é médico já deve ter presenciado muitas vezes isso, César. Aquelas situações que a pessoa diz assim, fulano teve estava bem próximo da morte e teve a melhora da morte. O estado de saúde estava assim e que começou a melhorar, as pessoas até se animam pensando que vai estar tudo resolvido e depois aquelas pessoas chegam ao óbito. E eu fico me perguntando, será que não era aquele momento da luz? Será que não era aquele momento que a pessoa estava vivenciando essa luz de Deus e que deu um restabelecimento para que ela pudesse fazer as suas escolhas? Então a gente tem que perceber cada vez mais isso. Existe uma mulher chamada Martha Robin, ela viveu na França. Essa mulher teve um problema, tá certo? E ela ficou sem poder se alimentar. E diz que ela passou 53 anos se alimentando da Santíssima Eucaristia. O Papa Francisco deu a abertura agora para fazer seus estudos, né? Para ver a questão das virtudes heróicas, para que um dia venha se proclamar santa da igreja. Mas ela incentivava cada vez mais as pessoas rezarem. O apostolado dela em vida era mostrar o inferno, não porque queria nos atemorizar, mas fazer-nos pensar. E a grande atitude que ela fazia era as pessoas terem iniciativas de oração, não pelas almas do purgatório. Veja, César, se uma alma está no purgatório, significa que ela vai ter céu. Hoje ou amanhã vai ter céu. Mas ela rezava pelas almas agonizantes, aquelas almas que estavam à beira da morte e que poderia ser que aquele seu destino eterno fosse selado naquele momento. Então ela estimulava, meus irmãos, se vocês têm um familiar que está padecendo, que está morrendo, não fiquem só parados olhando para eles ou dando a sopinha ou fazendo isso. Rezem, façam sacrifício. Para quê? Para que as almas deles, no momento desse encontro com nosso Senhor, possa fazer a escolha certa, a escolha pela vida eterna. Então a gente tem que cada vez mais compreender essa necessidade de rezar pelas almas que estão padecendo, as almas, porque nesse momento ainda existe um momento de escolha por Deus. Ou não. Às vezes a gente tem esses pecados e diz que a carne é fraca, né? O nosso corpo é fraco. Na verdade, nós somos frágeis, sim. Triste daquele que se sente forte, poderoso. Não, somos fracos, né? Pelo pecado original, somos pecadores, temos uma natureza pecadora. Estamos condicionados pela fraqueza. São Paulo, ele escreve que foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás encarregado de esbofetear-me, a fim de que eu não me orgulhasse. Por esse motivo, por 3 vezes pedi ao Senhor que viesse até mim, mas ele disse, basta-te a minha graça, porque o meu poder se exerce na fraqueza. São Paulo diz, é quando eu estou fraco que eu me sinto forte, porque a força vem de Deus. Mas as pessoas não estão buscando a força em Deus. As pessoas hoje, elas estão a cada dia a humanidade morrendo para a vida da graça. Quem morre para a graça torna-se um desgraçado, uma desgraçada,
morrendo para a morte a cada dia, se deixando levar pelas paixões do corpo. As paixões do corpo, as honras, que são fontes de valorização, os prazeres de usufruir bens materiais e não precisar de ninguém, o dinheiro para providenciar a segurança. Então as pessoas estão morrendo no espírito para alimentar estes prazeres do ter, do ser, do poder. Tudo que vive neste mundo, São João escreve em algum local, que é a concupiscência da carne, dos prazeres, a concupiscência dos olhos a querer as honras, o orgulho pelas riquezas. As pessoas estão buscando as coisas da terra, não estão buscando as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Está lá na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que o Padre Léo sempre exortava. Buscai as coisas do alto. Buscai tesouros no céu, que o ferrugem e a traça não hão de comer. Mas as pessoas insistem em procurar tesouros na terra. Insistem em procurar satisfazer a carne, matando o espírito. Satisfazendo os apetites carnais. E acontecendo um processo contínuo de morte espiritual. Porque não receberam o anúncio da verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Se recusaram ou deixaram morrer, deixaram a graça se acabar. Você veja que tem pessoas no nosso mundo, na nossa vida cotidiana, que nós vemos que elas têm roupas de moda, têm carros de marca, todas enfeitadas com as melhores joias, os melhores perfumes, mas estão mortas espiritualmente. E você, quando bate o olho, nota logo. Sente logo que aquela pessoa está vivendo com outros valores, ela está morta espiritualmente. Muitas vezes até agradável aos olhos de alguns, mas morta no espírito, muito viva na carne. Então, Mara, essa morte espiritual, o que é que significa isso? Então, precisamos entender, essa morte espiritual ela é experimentada em vida, tá certo? Não é a morte quando o nosso corpo não responde mais, é a morte em vida. Então, toda morte vai causar separação. Se eu morrer, eu vou estar separada de você, das minhas filhas, do meu trabalho. A morte espiritual também vai causar separação. Existe aquela passagem lá em Gênesis, onde Nosso Senhor vai dizer a Adão, de todas as árvores do jardim podes comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia que comeres, morrerás. Nosso Senhor, nosso Deus, né, Criador, não estava falando aqui da morte física, mas da morte espiritual. Tanto é que a gente percebe morte e separação. O que é que Adão faz e Eva? Eles se escondem. Por quê? Porque querem, agora estão separados. O que é que eles fazem? Colocam folhinhas. Para quê? Porque eles estavam se escondendo. Compreende isso? Então nós temos que entender que o próprio Adão vai dizer, a mulher que tu me destes me levou. Sempre está criando ou causando, apontando para uma outra pessoa que é culpada e não reconhece a si mesmo. Meus irmãos, a morte física como a morte espiritual vai causar separação, ambas, tanto o pecado contraído quanto o pecado cometido. Então a gente tem que entender, eu posso até fazer uma pergunta a você e você se sentir chocado. Meu irmão, você já matou alguém? E você pode dizer que é isso, Mara? Eu nunca matei. Eu estou falando de morte espiritual. Porque o catecismo, no parágrafo 2284, vai dizer que o escândalo leva a pessoa à morte espiritual. Então perceba, você pode até não ter matado, como se diz, alguém fisicamente, mas se você causou um escândalo e aquela pessoa se decepcionou com você, e isso fez com que ela esfriasse na fé, e isso fez com que ela saísse da fé católica, criou uma morte espiritual. Você é responsável por essa pessoa. Entende isso? Então o que a gente vai ver é aquela canção, né? Viver para mim é Cristo. Então, quando a gente entende viver para mim é Cristo, a gente entende que a pessoa está com fervor. E o que nós percebemos hoje na igreja, em muitas paróquias e muitas comunidades, não é esse fervor, mas é uma frieza, é uma letargia, é uma apatia, é uma indiferença muito grande. As pessoas estão rebeldes. Então, sempre que acontece isso, nós vamos perceber bem o que aconteceu. Elas se separaram de Deus, elas se separaram das coisas sagradas, elas estão mortas
espiritualmente, tá certo? E existe aquele salmo, que me separará do amor de Deus? A tribulação, né? Existem passagens bíblicas que vai nos trazer isso. E eu quero fazer um questionamento com você, para você poder avaliar até mesmo se você está bem ou se você está na morte espiritual. Você está vivendo no pecado? Você dá o devido valor a Cristo? Você valoriza ou negligencia a palavra de Deus? Você vive uma vida sacramental? Você é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa misericordiosa? Se você diz que está tudo bem, ótimo, mas talvez você tenha ficado em alguns pontos, entende? Nós podemos perceber alguns sinais da morte. Por exemplo, quando eu chego num canto e a pessoa está com os olhos fechados, está silenciosa, aquela pessoa está fria, aquela pessoa é sepultada, aquela pessoa vai entrar em decomposição, a gente pode dizer que isso nós podemos analisar como uma decomposição, também como uma morte física, mas também podemos dizer isso em relação à morte espiritual. Por exemplo, em estado de morte espiritual, a pessoa fecha os olhos. Ou seja, eu não acredito em nada que seja divino, eu não estou acreditando mais em Deus, eu não quero ver as coisas espirituais, eu só estou interessada nas coisas materiais. Tem muitas pessoas que estão no silêncio. Ai, glória a Deus, não se diz mais glória a Deus, não se busca mais louvor, não se busca mais uma vida de fé. Tem muitas pessoas que vivem essa frieza. Por quê? Porque ela só busca aquilo que é o extremo necessário, mas ela não está mais se alimentando da alegria dos outros. Elas se tornam pessoas verdadeiramente endurecidas. Por quê? Porque não perdoa, porque não dá passos, porque não constrói. Elas estão sepultadas, sim, também, porque as primeiras coisas que acontecem é enterrar os planos, os projetos, nada mais tem valor. E entra em decomposição, meu irmão? Sim, por quê? Porque aquilo que nos faz dar ânimo é o alimento. Se você está em morte espiritual, você deixa a Eucaristia, você vai entrar em decomposição, compreende? Então isso é um processo que acontece também. É isso, e aí? Será que estou morrendo todos os dias, mas morrendo em Cristo? Ou morrendo, minguando, me decompondo com as coisas do mundo? É uma reflexão, porque nós buscamos a ressurreição, esperamos a ressurreição da carne, cremos na ressurreição da carne, na vida eterna. Esse é um termo interessante, importante, né? O homem, no termo carne, na sua condição, carne quer dizer fraqueza, quer dizer mortalidade. A ressurreição da carne quer dizer o quê? Que na morte terá a nova vida, a vida da alma imortal em nossos corpos mortais. Está lá em Romanos 8, versículo 11. Nossos corpos mortais readquirirão vida. Quando nós morremos, se separa o corpo do espírito. Na volta gloriosa de Jesus, os corpos ressuscitarão e haverá uma nova união da alma com o corpo. Só que agora, essa alma que vai nos conduzir a Deus é com um corpo glorioso. Glorioso, o corpo como seria um corpo glorioso? Seria um corpo pleno, completo, cheio da graça de Deus. Cheio de tudo aquilo de bom que Deus infundiu e que se perdeu ao longo da história. O corpo glorioso é um corpo de luz, um corpo glorificado. Nossas almas se unem e temos uma nova vida em Cristo. É algo muito místico. É algo muito místico que alguns querem interpretar de maneiras não muito fundamentalistas e que também não imaginem estar se levantando os cadáveres de ossos. Não é isso não. Um corpo do glorioso é um corpo pleno. Como Jesus que ressuscita glorioso e come peixe e come pão e diz: Tomé, põe o dedo aqui. Mas ao mesmo tempo este mesmo corpo atravessou paredes e andou. Então essa dinâmica da ressurreição de todos os mortos, Mara, como se dará isso? Veja, nós todos somos pecadores, tudo bem? Mas a igreja já coloca, né, e a gente diz isso no credo, que nem todos morrerão. Afinal de contas, Deus vai vir para julgar os vivos e os mortos. Então a última geração
essa última geração não vai mais morrer. A geração que vai estar vendo a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não vai morrer. Mas não vai morrer porque todos não pecaram? Sim, é uma concessão que Deus vai dar, tá certo? Por quê? Porque as pessoas que vão estar vivas, elas vão passar por dois acontecimentos muito fortes, e são acontecimentos purificadores. Primeiro acontecimento, o reinado do anticristo. Então as pessoas que vão ver o anticristo reinar e mesmo assim vão aderir por Deus, então elas vão adquirir um grau de santidade elevadíssimo. Por quê? Porque a resignação e a fé delas vão ser muito testadas. E elas vão ver o próprio Cristo voltando. Então elas não vão precisar da morte para tomarem uma definição da vida. Por quê? Porque isso já vai ser bastante forte. Então entenda, na ressurreição, que vai acontecer para muitos, nessa vinda gloriosa de Jesus, vão ter duas espécies humanas, digamos assim. Uma espécie daquelas que já morreram, que não tem mais corpo, mas vai existir também aquelas pessoas que estão vivas e estão com corpos. Agora entenda, as que não têm corpo, mesmo que não tenha cérebro, hoje a igreja já coloca que elas são pessoas sensitivas, tá certo? Então, mesmo que não tenham corpo mais, mas elas vão ver, elas vão escutar, elas vão sentir, elas vão compreender o que foi toda essa vida dela. Então, vai haver um momento, tá certo? Onde as trombetas vão tocar, os anjos, a segunda ordem de Deus, vai reconstituir nosso corpo. E é como você estava dizendo, César, não é um corpo de moléculas, não é um corpo de matéria, mas é um corpo glorificado. Nós vamos receber um corpo com, digamos, poderes como os de nosso Senhor. Alguém vai tocar em nós, mas nós, como foi tocado, como foi que Deus diz a Tomé, põe teu dedo aqui, teu dedo. Tá certo? Então nós vamos readquirir esse corpo, um corpo transfigurado, um corpo da glória, é um corpo espiritual, tá certo? Então nós todos vamos passar por esse momento. E a gente pode dizer assim, nós temos base para dizer isso. Por quê? Porque que se Cristo ressuscitou dos mortos, nós também haveremos de ressuscitar. Se não fosse a crença na ressurreição, meu irmão, então a vida dos mártires não tinha sentido. A vida de tantas pessoas não teria sentido. Então, o que nos faz firmes, permanecer, mesmo com as injustiças que nós vivemos, com tudo que nós vivemos, é saber dessa ressurreição, é saber da ressurreição da carne, é saber que teremos novos céus e novas terras para habitar, mas com um corpo glorioso. Então, essa terra que nós temos aqui, ela não vai ter mais sentido. Por quê? Porque nós habitaremos um outro tipo de moradia. E estamos falando de uma linguagem mística, mas eu acho engraçado que as pessoas muitas vezes preferem acreditar que a sua alma vai se unir e incorporar no corpo de outra pessoa, ou de um animal, ou de uma outra realidade. Então o sacrifício de Nosso Senhor não tinha sentido? Não teria sentido, e é acreditar em algo muito mais absurdo. Mas precisamos da graça do Espírito Santo para abrir nossa mente, nosso coração espiritual, nossa mente espiritual, para entender que só temos uma vida e uma vida eterna. E o nosso espírito volta para se encontrar com o nosso próprio corpo, na volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos encontremos com Ele e gozemos e vivamos a vida eterna, o paraíso eterno que foi prometido para todos nós. Então, vocês que assistem nosso programa, entrem em contato conosco no nosso site www.disciplosamandedeus.com.br. Adquira nosso material de consagração a Nossa Senhora. Tem no nosso site, tem na loja Sagrada Família. Lá você pode adquirir esse material. Também procure o Catecismo da Igreja Católica. Procure ler sobre os novíssimos, céu, purgatório, inferno. São dogmas. São dogmas da igreja. Aqui não é uma fantasia, nem uma aula de curso bíblico que vamos ficar puxando tópicos bíblicos. Você mesmo pode encontrar suas respostas São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Tem tantos santos que vão nos dar embasamento para o que nós estamos falando. Muita bibliografia para que você possa recorrer. Mas o Catecismo da Igreja Católica é uma fonte muito serena e prática para que você possa estudar. Então, um cheirinho para todos. Consagra-te!